Seja muito bem-vindo ao canal Carreira Analítica. Se você acompanha o canal aqui já faz um tempo, você já deve ter percebido a importância e o peso que eu coloco nesse conhecimento da indústria que você trabalha. Isso muitas vezes é mais importante do que a técnica de trabalhar com dados em si. Então vamos lá, nesse vídeo eu vou simular o que eu faria, qual que seria o passo a passo que eu tomaria se eu fosse entrar numa indústria nova. Então eu pensei em várias indústrias, vou tentar dar alguns exemplos das que eu trabalhei também. Então de forma aleatória, e porque eu sei também que tem muitos inscritos aqui no canal entrando ou que já entraram nessa indústria, ela está muito em alta, eu vou comentar aqui no vídeo sobre a indústria de ações e mercado financeiro em geral. E depois de receber alguns feedbacks de vocês, se eu entro demais em algum assunto, além do vídeo ficar muito longo, esse vídeo ele deixa de ser interessante e fica técnico demais, às vezes difícil demais de ser compreendido por uma grande parte dos inscritos. Então o que eu vou fazer aqui? Vou fazer um vídeo mais curto, mais direto, com uma fórmula que eu utilizaria se eu fosse entrar numa indústria nova, relacionando essa indústria a dados. E uma forma de visualizar isso bem vai ser dividindo esse vídeo em passos. Não passos que eu daria no sentido de quais ferramentas aprender primeiro ou segundo. Para isso eu já fiz um vídeo bem bacana, vou deixar aí na descrição caso você não tenha visto ainda. Os passos aqui eles estão relacionados com os dados daquela empresa. Você vai entender, fica aí no vídeo. O passo zero é realmente entender por que a análise de dados é importante para essa indústria em questão. No caso aqui do vídeo, a gente está falando sobre ações, mercado financeiro. Então vamos tentar entender por que a análise de dados é importante para essa indústria. Eu estou falando sobre esse passo zero e coloque uma importância até maior nele no início. Muitos inscritos aqui do canal que pretendem entrar ou já entraram na área de dados e têm uma experiência prévia em alguma indústria específica, cometem esse erro de acharem, talvez por alguma informação equivocada aí pela internet, de que elas precisam abandonar essa indústria que elas trabalham. E o que eu sempre digo é o seguinte, se você gosta dessa indústria, por que não combinar as duas coisas? Eu tenho certeza que para a maior parte de vocês, para a maior parte das indústrias que existem hoje, é possível conectar os dados a elas. E aí você vai conseguir adicionar mais valor a essa indústria, mais valor ao trabalho que você está exercendo hoje. E quanto mais ferramentas técnicas que você consegue trabalhar e mais problemas complexos relacionados a dados você consegue resolver para essa indústria específica que você já conhece, você já domina, mais valor você trará para essa indústria que você trabalha. Consequentemente, maior valor financeiro que você vai trazer para si. Então, o que eu te deixo como dica aqui? Entenda, se você está entrando numa indústria agora, entenda qual que é a conexão dos dados com essa indústria. Como que a análise de dados vai fazer alguma diferença para essa indústria. Você não necessariamente tem que continuar nessa indústria, mas caso isso aconteça, esse é um ponto positivo para você, porque você já vai estar na frente de vários outros candidatos ali, como analistas de dados, por exemplo, para aquela vaga específica, porque você já conhece a indústria, já tem um peso maior na hora da entrevista. E aí, a partir de dados, você acaba aprendendo ou aqui com os vídeos, ou fazendo algum curso, ou entrando na empresa, indo atrás de aprender no dia a dia também. Então, considere isso, você tem que saber mais sobre a indústria. E aí, o primeiro passo é justamente esse, que é o passo zero aqui, que é entender como que os dados estão adicionando valor para essa indústria. No caso do mercado financeiro e de dados, existem inúmeros exemplos. Alguns deles aqui, quando você vai analisar uma carteira para ver o que está funcionando, o que não está funcionando. E um exemplo até mais avançado é na hora de fazer forecastings ou previsões do que possivelmente vai acontecer em alguma empresa ou em algum setor específico. Então, óbvio que a gente não sabe, não dá para saber o que vai acontecer com cada empresa, senão todo mundo estava trilionário aí. Mas existem correlações no mercado que te ajudam ali na hora de tomar decisões. E, obviamente, as empresas que estão trabalhando com isso, elas têm que ter algumas informações ali mais avançadas. Então, por isso, essas empresas contratam analistas de dados, por exemplo. Um outro exemplo, só para você ver o quão amplo isso pode ser, numa empresa que trabalha com investidores, por exemplo, você tem investidores ali utilizando uma plataforma, por exemplo, como o Easy Invest, XP, por exemplo, qualquer empresa nesse setor ou de bancos. Essas empresas, elas provavelmente enfrentam muita fraude. Muitas vezes a pessoa coloca um cartão de crédito clonado e isso acontece bastante, mais do que você imagina. E aí, nesse caso, você precisa de uma equipe, muitas vezes, de antifraude. Uma equipe que vai analisar também, através de correlações, saber que tipo de variável ali contribuem para que uma pessoa vai ter uma chance maior dessa pessoa ser um fraudster ou não. Então, aqui são alguns exemplos
desse mercado. Vamos para o próximo passo, então posso ficar aqui dando vários exemplos até... É mesmo, é? Com isso em mente, então, vamos para o próximo passo, que é justamente o primeiro passo que a gente tem na hora que a gente começa a interagir com esses dados, que é a parte de coletar esses dados. Então, a pergunta aqui é como que a gente coleta e quais são as fontes de dados que a gente tem nessa indústria, nessa empresa. Então vai depender muito, isso é muito amplo. O que a gente tem que ter em mente aqui é o seguinte: todos esses dados que você vai trabalhar no dia a dia, eles têm que vir de alguns lugares e muitas vezes são a combinação de algumas coisas. Então, num aplicativo, por exemplo, toda vez que alguém vai lá e executa alguma coisa, faz alguma coisa, isso vai para um banco de dados. Numa página web é a mesma coisa. Num call center, todo tipo de informação, toda ligação que acontece, toda mensagem que esse call center recebe, vai para algum lugar, para algum banco de dados. Além disso, nesse setor, assim como em outros, você vai ter fontes externas. Por exemplo, portais de notícia, o que está acontecendo no mundo. Como você sabe, qualquer impacto externo no mundo relacionado a isso, ele vai acabar impactando também a parte interna de uma empresa que está mexendo com essa parte financeira e de ações. Então, esse analista de dados também saber conectar com a parte externa de portais e várias outras fontes de notícia aí que a gente tem que estão relacionadas com essa parte financeira, vai ter uma importância muito grande. Senão a pessoa fica ali presa numa bolha dentro da empresa e não sabe o que está acontecendo externamente. Então essa conexão do interno e externo vai ser parte também do dia a dia desse analista de dados. Mas vamos lá, então esse primeiro passo aqui, já interagindo com os dados, é a parte de coletar cada fonte de dados e saber estabelecer essa conexão entre essas fontes, para que as conclusões ali do que você tem que fazer sejam mais claras. E o segundo passo é o de limpeza de dados. E é um dos que o pessoal menos gosta de fazer no dia a dia. Obviamente porque tem uma parte mais manual, às vezes um pouco chata de fazer. E o que eu vou falar agora, se você já entrou na área de dados, já trabalha com isso, coloque aí nos comentários se o que eu vou falar agora é verdade ou não. O que acontece? Antes da pessoa entrar na área de dados, ela acha que ela vai passar ali 80% do tempo fazendo aquelas análises ali, colocando os gráficos, aquela parte bonita que a gente vê vendendo por aí, o pessoal vendendo pela internet aí. E o que acontece na realidade para muitas pessoas? Você vai acabar passando 80% desse tempo fazendo essa limpeza, fazendo um trabalho que ninguém está vendo ali a fundo. Só você ali, você tem que trabalhar com esses dados de uma forma que eles façam sentido para que você possa depois colocar nos gráficos. Você passa ali 80% do seu tempo limpando esses dados, removendo os duplicados, tirando o que não presta. Quase sempre esses dados vão ter algum tipo de ruído. E é trabalho também do analista, cientista de dados, limpar esse ruído todo que está ali nesses dados, senão você não consegue trabalhar com ele. E depois, já no passo 3, nós vamos para as análises exploratórias. O que isso significa? É a hora que você já tem esses dados ali limpos, e aí você começa a explorar esses dados procurando algumas tendências, através de tabelas, gráficos e outras formas aí. Então você tem esses dados ali, você já limpou esses dados, e aí você começa a explorar eles e ver se tem alguma coisa ali que faça sentido. Então, dando um exemplo bem simples aqui, do que o pessoal faz muito no dia a dia, eu faço isso diariamente, é quando você tem ali uma tabela muito grande com esses dados já limpos, você vai lá e cria uma tabela dinâmica, que depois que você aprende a fazer, você percebe o quão simples o conceito ele acaba sendo e quão intuitivo ele passa a ser no seu dia a dia. E isso vai te ajudar a segmentar esses dados e com isso você vai conseguir tirar conclusões mais claras ali para você. Então, um exemplo, no mercado de ações, obviamente você pode segmentar isso de diversas formas diferentes, mas uma forma de fazer isso é por setor. Então, você pode pegar ali setor automobilístico e ver o que está acontecendo nas ações relacionadas a esse setor e comparar ele com outros setores, o setor de comida, por exemplo, e ver se tem alguma correlação, o que está acontecendo no mercado. E esse tipo de análise acaba se tornando bem sólida e bem presente no dia a dia de um analista, um cientista de dados. E eu trago uma importância especial aqui para esse passo, porque é nele que, ao meu ver, você tem mais presença desse conhecimento da indústria. O que eu quero dizer? Na hora de segmentar esses dados, se a pessoa não tem nem ideia do que essa indústria está fazendo, fica muito mais difícil para ela encontrar que tipo de segmentação, que tipo de grupo que ela tem que colocar esses dados. No sentido de que se você está entrando numa indústria, você tem que conhecer quais são as métricas principais, quais são os comportamentos principais dessa indústria, mas nessa análise exploratória é muito difícil a pessoa conseguir entregar alguma coisa muito boa ali se ela não conhece bem a indústria.
O que acontece em várias empresas? E eu já vi acontecendo e é normal, só que o analista de dados, cientista de dados tem que ter isso em mente, é que muitas pessoas que estão ali trabalhando com a parte de negócios do dia a dia, elas acabam ficando boas nessa parte de dados, pelo menos para ficarem boas o bastante para fazerem algumas análises exploratórias. Então eu falo muito sobre o perfil generalista e acaba entrando muito aqui também. Além dessas duas próximas partes que eu vou comentar aqui agora. E a quarto passo aqui é a parte de modelagem. Então, já que você conhece, já sabe o que está acontecendo nesses dados, fez a análise exploratória, agora é um passo mais avançado. E por demandar muita estatística e também técnicas avançadas de programação, essa área de modelagem ela acaba ficando, em geral, não é regra, mas para os cientistas de dados. E o que acontece? É um caminho natural o analista de dados ele entrar naquela empresa, começar a trabalhar com a análise exploratória, continuar aprendendo sobre isso e vai chegar no nível que esse profissional vai conseguir combinar esse conhecimento de análise exploratória com a parte de modelagem e vai conseguir fazer forecastings. E para isso, essa pessoa vai ter que estudar outras ferramentas também. Isso acaba acontecendo com uma frequência relevante. Eu estou trazendo isso de uma forma até positiva, te falando o seguinte, ó, se você está entrando na área agora, você não precisa saber todas as ferramentas. Talvez aí para análise exploratória, como eu citei, uma tabela dinâmica resolve muita coisa. E para tabela dinâmica, você pode fazer pelo Excel, pelo Google Sheets. Então você não precisa aprender Python, R, e você não precisa necessariamente aprender essa parte mais densa de estatística, o Python ou R, já nas primeiras semanas trabalhando nessa empresa. Tenha em mente que é um caminho que você vai construindo com o tempo, de forma natural. Aparecem problemas novos ali, você vai ter muitas vezes, você vai ter essa oportunidade de ter alguns mentores dentro da empresa e você vai aprendendo com essas pessoas também. Isso não é regra, tá? Pode ser que seu caso você seja um cientista de dados que não trabalha com modelagem, porque não precisa, ou você é um analista de dados que trabalha com modelagem, porque a empresa definiu que é assim. Então, isso não é uma regra, mas é um crescimento que eu vejo aí de forma geral, principalmente para esse caminho mais especialista, que é uma coisa positiva, porque você pode começar ali sem ter que saber 1 milhão de coisas antes de começar realmente a tocar nos problemas. E com isso nós vamos para o quinto e último passo, que é a parte de gerar gráficos, trazer conclusões que vão direto ao ponto. E um ponto fundamental nesse passo é a palavra comunicação. É aqui que a comunicação que você tem na hora de traduzir toda essa análise, todos esses passos que você deu anteriormente, em alguma coisa útil para as pessoas e que as pessoas consigam entender. Então, comunicação vai ser chave aqui. Olha que bacana isso. Se você segue esses passos, claro que você vai aprender várias ferramentas no caminho. O que eu trouxe aqui, como eu comentei no começo do vídeo, não é um passo a passo do que você tem que aprender, mas é um passo a passo de como é que esses dados funcionam em uma indústria. Então, nesse último, da visualização, você vai ter que traduzir esses dados, sintetizar esses dados para outras pessoas. Lá atrás, no passo 0, a gente teve que entender o porquê que a gente precisa combinar análise de dados com essa indústria. Então tem muito a ver com esse pilar do porquê. Por que a gente está fazendo isso? Lá na metade, nessa parte de análise exploratória, é a hora que a gente começa a forçar essa combinação da indústria com a análise de dados. Então, depois de fazer essa limpeza toda de dados, a gente tem que unir as duas coisas. E aí, nessa última parte, é um pilar de comunicação. Na visualização, quando eu falo visualização, estou falando de gráficos, estou falando também de bullet points. Muitas vezes a gente tem que sintetizar contexto em alguns slides, por exemplo, e apresentar, por exemplo, num pitch de vendas que você vai fazer. Então perceba como que essa parte mais avançada de dados, ela está presente aqui, principalmente nessa parte de modelagem, mas está em outras também. Mas perceba como que isso é só uma peça desse quebra-cabeça todo. Se eu fosse separar aqui em pilares mais importantes, eu falaria sobre eles. Por que você está fazendo isso na indústria? E por mais óbvio que isso pareça, é um erro muito grande. Eu cometi esse erro algumas vezes na minha vida, de tentar fazer alguma coisa que não estava agregando valor para as pessoas. Então, você está entrando numa área de dados e querendo entrar numa indústria, por que precisam de você ali? Segundo pilar, essa parte de análise exploratória. Você tem que combinar uma indústria, isso requer que você estude sobre a indústria, bastante inclusive, para você chegar ao nível de combinar ela com dados. E no terceiro, comunicação. E além disso, essa parte mais técnica de conhecimento de programação, estatística e tudo mais. E aí vai depender muito
de qual indústria você está entrando, que tipo de habilidades você tem que desenvolver, mas esses 3 fundamentos aqui você tem que ter na sua cabeça o tempo todo, você tem que estar cada vez melhor nisso. Espero que o vídeo tenha sido claro, espero que tenha te ajudado. Deixe aí nos comentários o que você gostaria de ver aqui. Se não for inscrito, se inscreva, que isso ajuda bastante o canal. E além disso, você não vai ficar por fora de alguma coisa, de alguma dica que vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Seja na hora de passar numa entrevista, pegar uma promoção ou se tornar um profissional mais orientado a dados, que é o intuito aqui do canal. Um abraço e até o próximo vídeo.